Boa noite, irmãos e irmãs, né? Hoje eu estou acompanhado com a minha... Fique em pé, querida. Fique em pé. Dá 2 passinhos à frente, assim, 3 passinhos. Isso. Tá vendo? Ela não anda, ela desfila, né, gente? A Neiva, uma bênção, né? É a primeira vez que você vem aqui, bem? Não, né? Mas nem sempre dá para ela estar junto, né? Se você tem a sua Bíblia aí, eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia. Primeira Crônicas 11, versículo 10. Como que é o tema da campanha, Paulinho? É derrubando gigantes. Eu estava... Então é isso aqui mesmo. Diz assim: são estes os principais guerreiros de Davi, que o apoiaram valorosamente no seu reino com todo Israel, para o fazerem rei segundo a palavra do Senhor no tocante a esse povo. Pai, eu oro no nome de Jesus para que o Senhor nos dê entendimento, nos dê revelação e o pleno conhecimento do Senhor, Pai. Nós sabemos que o Senhor é bom, mas ao mesmo tempo o Senhor está nos preparando para os dias que hão de vir sobre a terra, Pai, e que já estão vindo sobre a terra, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, amém e amém, Pai. Eu não sei se você já percebeu que os dias estão estranhos, né? E alguns esses dias, em partes, eles foram profetizados, foi predito pela própria Escritura, né? Por isso que o apóstolo Paulo, há mais de 2000 anos atrás, ele disse assim: nós precisamos remir o tempo, porque os dias são maus. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque assim, nós temos algumas gerações aqui, né? Nós temos alguém aqui com 50 anos de evangelho. Levanta a mão aqui. Com 50 anos de evangelho, levanta a mão. 1, 2, 3. Assim, é engraçado esse pessoal mais antigo. Alguém de vocês assim viu dias tão parecidos que a gente está vivendo hoje? Eu estou fazendo uma pergunta, né? Quem tem 30 anos de evangelho aqui, levanta a mão. Isso. Por 40 anos, vamos abaixando. 40 anos, lá atrás mais uma pessoa. 30 anos de evangelho, 30 anos, de 30 anos abaixo, né? Ali eu, né? A Neiva nasceu na igreja praticamente, né? E é engraçado, meu irmão, que eu, em toda minha vida cristã, eu nunca vi algo parecido que a gente está vivendo hoje, né? O que a gente vive hoje no país, para quem não lê, não se informa direito, né? É uma coisa mundial, né? Existe uma agenda mundial. Essa agenda tem algumas tônicas assim: aborto, né? Essa sexualização do ser humano, ela era mais discreta. A questão da homossexualidade, que antigamente era uma coisa vergonhosa, hoje não é vergonhoso. Hoje é comum uma menina de
10 anos, 12, 13, 14 anos de idade, você está dentro de um pátio, no intervalo, no recreio, dentro de uma escola, e você vê um menino com um menino se beijando, andando de mão dada, namorando. É normal hoje, e parece que tem se tornado, cada dia que passa, coisa mais normal isso, né? E uma das coisas, não sei se alguém já leu, uma coisa chamada o Decálogo de Lenin. Alguém já leu? Né? O Decálogo de Lenin, ele é considerado o pai do comunismo, o pai do socialismo. E no Decálogo de Lenin, ele escreveu como se fosse os 10 mandamentos para você estabelecer uma sociedade socialista, né? Ou implantar o regime socialista dentro de uma nação ou no meio de uma sociedade, né? E ele tem 10 valores que ele defendia há mais de 100 anos atrás, quando teve a Revolução Russa, né? A Rússia, eles eram imperialistas até se tornar socialista. Eles não eram governados por reis, eram os czares, que era como o rei, né? E quando houve a queda do regime, daquele regime dos czares, ela se tornou a União Soviética, e ela virou um país totalmente socialista. Esse homem chamado Lenin, ele foi o precursor disso. As ideias dele, a mentalidade dele foi estabelecida na sociedade, antecipando, antes de estabelecer o regime de totalitarismo, de controle, de domínio, onde as pessoas são proibidas de opinar, de pensar diferente daquilo que o governo e o regime defende e acredita. Essas pessoas são presas, elas são torturadas, são levadas Então tudo isso começou com uma ideia chamada Decálogo de Lenin. No Decálogo de Lenin, o primeiro mandamento dentro do Decálogo é a seguinte: dê liberdade sexual aos jovens. Se você abrir no Google aí, você vai ver isso agora, o Decálogo de Lenin. Então, essa liberação sexual, hoje, ela era pregada pelo Lenin, ela era defendida pelo Lenin. E não sei se você percebeu, nos últimos anos, quase 30 anos de governos praticamente de esquerda ou socialistas, ou que tem uma mentalidade liberal, né? Hoje existe uma outra pauta, não é de esquerda, é uma pauta de modernismo, uma pauta moderna. Então isso não é uma coisa que está acontecendo no nosso país, é uma coisa que está acontecendo no mundo. É no mundo isso. Eu não sei se você já teve a oportunidade de sair fora do país, como eu já tive. Tem países que as pessoas usam drogas em praça pública e é liberado. O governo autoriza isso. A Holanda é assim. E esses países, a religião, ela praticamente acabou, né? Praticamente acabou. A igreja acabou. Por quê, meu irmão? Por que isso? Então, na minha opinião, existe uma agenda que não é uma agenda global, é uma agenda diabólica do anticristo, que parece que para alguns de nós não é uma coisa, como que eu poderia dizer? É uma coisa assim, distante. Parece que Jesus não está voltando, parece que as coisas estão ficando ruins no nosso país. Quase todos os países da América Latina hoje são países de esquerda, quase todos. O Brasil é um dos poucos, até agora.
E eu não sei se já percebeu, está indo mais rápido do que a gente pensa. Então nós temos um gigante para vencer. E a igreja, a única coisa que impede o diabo, que impediu o diabo até agora, com essas pautas na nossa nação, foi uma coisa chamada a igreja. A igreja. Não sei se você sabe, o Brasil hoje, o Brasil é um dos países, quando você sai para fora do país, Paulinho, as pessoas olham, vocês são do Brasil, está tendo um avivamento no Brasil. Eles olham para nós como a esperança do mundo. Agora, eu queria que você pudesse pensar, meu irmão, e eu quando eu penso nisso, eu gosto de olhar para o reino de Deus do ponto de vista da Bíblia. Então, quando a gente não enxerga as coisas do ponto de vista de Deus, do ponto de vista da Bíblia, a gente vai criar ideias a respeito do que deve ser o reino de Deus. E talvez você pense assim, aqui hoje é só um velho de 60 anos falando com você. É um velhinho falando. Mas não é não. E é verdade. Eu vejo no meu corpo as marcas da idade. Eu lembro do que eu fazia e eu lembro que eu não aguento mais fazer. Não consigo mais fazer. Mas o meu espírito, a minha mente, ela está ativada. Todos os anos, todos esses anos que eu li a Bíblia, que eu estudei a Bíblia, eu vejo claramente o final, muito claro, e as palavras de Pedro, ele diz assim: irmãos, sejam sóbrios ao bem dessas coisas, porque o fim está próximo. O fim é próximo, só não vê quem não quer. Agora, o grande problema, irmãos, é o como a gente vai agir nesses dias, que os dias que estão por vir não são dias fáceis, serão dias difíceis. O apóstolo Paulo, quando escreve para Timóteo, ele diz assim: sabe, porém, Timóteo, que nos últimos dias serão dias penosos. Tem tradução que diz assim: serão dias trabalhosos. E a palavra grega para a palavra trabalhoso é uma palavra chamada halepos. Essa palavrinha grega aparece 2 vezes na Bíblia. Ela aparece nesse texto: sabe, porém, que nos últimos dias serão dias difíceis. E ele começa a dizer assim: os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, avarentos, sem misericórdia, sem afeição natural. E ele começa a falar uma lista de iniquidade, porque os dias serão penosos. E a palavra, Paulinho, é palavra halepos. Na tradução grega, como é o grego, o CH é uma letra rutural. Então você fala halepos, mas o português é chalepos, é CH, mas pronuncia como R. Ele fala assim: os dias vão ser difíceis. Essa palavra chalepos aparece 2 vezes no Novo Testamento, uma vez aqui e uma outra vez no endemoniado de Gadara. Você sabia disso? Quando a Bíblia diz que havia um menino, um jovem, que foi morar nos sepulcros, prendiam o menino em ferros, e ele, com uma força sobre-humana, ele quebrava aqueles ferros. Ninguém conseguia conter o garoto, e ninguém conseguia passar por aquela estrada, porque o garoto, controlado por uma força sobre-humana, segurava esse menino. Halepos, força sobre-humana. Então ele diz assim: serão dias difíceis, porque serão dias de forças sobre-humanas.
Jesus, meu irmão, é uma coisa tão poderosa, Paulinho, que Jesus, ele atravessa do nada, ele fala assim: vamos, eu preciso descansar. Ele entra no barco, dorme no barco, no meio, na passagem de um lugar para o outro, até a terra de Gadara, para onde ele estava indo. O barco começa a bater, aquela tempestade no barco, e Jesus acalma os discípulos, aquieta aquela água, porque ele está indo do outro lado do mar, para salvar uma única pessoa, um menino endemoniado. E esse é o trabalho dele. Mas você percebe, era uma força sobre-humana, não é uma força natural, é uma força sobrenatural, é uma coisa que vai além. Então os dias, como ele diz, nos últimos dias serão tempos difíceis, esses difíceis é de força, a palavra é chalepos, serão dias de forças sobrenaturais, é uma força sobre-humana, que vai além da humanidade, vai além da força humana, que é difícil. Tem algumas pessoas que dizem, é uma força difícil de conter. Agora, como que você enfrenta um inimigo invisível, que você não vê, que na Bíblia, o nome dele é traduzido, tem 13 nomes, ele é inimigo, ele é leão, ele é serpente, ele é o acusador, são 13 nomes, cada um desses nomes retrata a personalidade. E aí, pode ser para ele. Para esses dias, irmãos, precisamos saber que além de ser uma igreja família, e eu gosto demais disso, irmãos. Quando eu penso na igreja, como que eu amo essa ideia de ser uma família. Lá na nossa igreja, nós temos um lema, a nossa igreja chama-se Lar, Igreja Cristã Lar. E diz assim: a lar não é um lugar para você congregar, mas é uma família a você pertencer. Porque a ideia de família é um lugar legal, de você se sentir acolhido, amado, daquela coisa assim, aonde os medos das pessoas, a desaprovação, essas coisas acabam, porque a família não desaprova, a família afirma as pessoas. Mas eu gosto de pensar na igreja, é muito romântico isso, mas eu gosto de pensar na igreja como um exército. Eu vou repetir, eu gosto de pensar na igreja como um exército, como uma tropa. Agora, como é que você gera soldado, tratando o soldado igual criança? Como que um homem de Deus amadurece e ele vira uma pessoa resiliente? Eu olho para uma pessoa, para esses irmãos aqui, a Penha, quantos anos aqui tem? 55 anos. Passou a juventude dela, a mocidade dela aqui. Resiliência. Sabe o que é isso? Gente, e ela passou por tudo aqui já. E a pessoa consegue resistir. E eu quando eu olho para às vezes as pessoas acham, pastor, você é muito duro. Eu falo, não é não, a vida vai deixando a gente duro.
casca grossa, resistente, onde nada pode abalar a gente. Aleluia, 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 gente. Agora, como é que você vai virar um homem de Deus se eu te trato como menino? Como você vai virar um guerreiro e um soldado se você quer ser tratado como uma criança mimizenta, chechelenta, infantil, frágil, que não aguenta ouvir a verdade, que não gosta de confronto, qualquer coisinha está de bico, está magoado, está melindrado, se ofende por qualquer coisa. Pare para pensar, meu irmão, o Covid lançou as pessoas dentro das suas casas com medo. Você parou para pensar isso? Medo de um vírus, aonde a maior que
sobre o Espírito Santo. E ele perguntou: em que batismo vocês foram batizados? Qual foi a resposta, Paulo? No batismo de João. João estava morto, uma mensagem dele era viva. Ele tinha morrido já, mas a mensagem dele, ela ecoava. Morreu pelo Evangelho. Por quê? E ele disse: desde os dias de João se faz oposição ao reino de Deus. E ele diz assim: e é pela força que o reino é tomado. Tem tradução que diz assim: e são os que se esforçam que possuem o reino. Então ele está falando de um ambiente hostil, onde você vai encontrar resistência, onde você vai encontrar oposição. É por isso que o apóstolo Paulo fala assim: irmãos, não temos que lutar contra carne e sangue, mas as armas da nossa guerra não são naturais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anular sofisma e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E é isso que ele diz. Assim, a gente não tem que lutar contra a carne e contra o sangue, mas as nossas armas não são carnais, não é natural. Como que você enfrenta um inimigo sobre-humano, que tem uma força sobre-humana, com arma humana? Não. E quando eu olho para o meu Deus, eu vejo isso: o Senhor é varão de guerra. Senhor é o seu nome. No livro de Números, no capítulo 11, capítulo 21, no verso 14, ele diz uma coisa interessante assim: pelo que se diz no livro das guerras do Senhor. E ele parece que eles tinham um livro, e esse livro eles registravam as guerras do Senhor, mas não eram guerras contra o Senhor, era contra o povo do Senhor, era contra o propósito que esse povo defendia, era contra o destino que esse povo tinha, era contra a vontade de Deus, que estabeleceu Israel para ser luz para todas as nações, como Ele estabeleceu a igreja para ser luz e sal da terra para as nações da terra. Agora, irmãos, pare para pensar: a igreja, ela tem que se levantar como um exército, com reação. Quem é este Rei da Glória? O salmista dizia: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. O nosso Deus é o Senhor forte, e Ele é o Senhor, Ele é poderoso, mas Ele é poderoso na guerra. Na guerra. Não é a sua guerra, é a guerra dele. Não é a sua luta, é a luta dele. Sabe, meu irmão, quando eu penso nisso, eu olho para esse texto, são esses os principais guerreiros de Davi. Uma igreja não precisa de membro, precisa de guerreiro. Uma igreja não precisa de um pregador. Papagaio fala. Precisa de uma voz, que seja a voz de Deus. Você entende? Vocês não precisam do animador de auditório. Vocês precisam de um general, de um líder, como Davi tinha. Pare para pensar, meu irmão. Davi ia ser estabelecido como rei em Israel. Entende, Paulo? Rei em Israel. Agora, nenhum rei vai para frente se ele não tem um exército. Não
tem como conquistar nada, não tem como alcançar uma nação, não tem como alcançar uma cidade, um estado, se a gente não tiver um exército. E ele começa a dizer: são esses os principais valentes de Davi, que o apoiaram valorosamente no seu reino, com todo Israel, para o fazerem rei. Ele é conhecido por Deus, mas ele não ia à frente sem o exército. Precisa de soldados, gente valente, gente corajosa. E ele começa a enumerar o nome desses homens. Esses homens têm marcas muito fortes. O versículo 11 diz assim: eis a lista dos guerreiros de Davi. O Armonita, o principal dos 30, brandindo a sua lança contra 300, de uma vez os feriu. Pare para pensar, é um homem lutando contra 300. Por quê? Porque esses homens, eles eram homens que enfrentavam qualquer situação, ainda que ele fosse em menor número, em menor tamanho, ele enfrentava qualquer coisa. É um homem contra 300. Sabe o que é isso? Enfrenta qualquer coisa, encara qualquer coisa. Estamos juntos, pastor, vamos para cima. É difícil, não tem problema, nós vamos. Quando eu olho para isso, meu irmão, o verso 20 diz assim: também Abissai, irmão de Joabe, era cabeça dos 30, o qual brandindo a sua lança contra 300 os feriu, e tinha nome entre os primeiros 3. Pare para pensar, irmão. Eu dou muito valor para a lealdade. Gente leal. Mas você percebe, as características dele era coragem. É um gigante, 300 contra 1. Eles enfrentam. Eles eram homens capazes de enfrentar qualquer situação. Se você pagasse uma missão, uma responsabilidade, a pessoa não ia roer a corda, ele ia cumprir aquilo. Olha o versículo 12. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, o Aoíta, ele estava entre os 3 guerreiros. Este se achou com Davi em Pas-damim, quando se ajuntaram ali os filisteus à peleja, onde havia um pedaço de terra cheio de cevada. E o povo fugiu diante dos filisteus, mas eles puseram-se no meio daquele terreno e o defenderam e feriram os filisteus. Sabe alguém que ele falou assim: defende esse campo de cevada aí, protege esse campo de cevada, guarda isso aí com a sua vida. Sabe o tipo da pessoa que na primeira dorzinha de barriga, no primeiro problema dentro de casa, ele chega aqui: pastor, quero entregar meu ministério. Não era gente assim não. Ele pegou, ficou no meio do campo de cevada e defendeu o campo de cevada, talvez com a possibilidade de perder a própria vida, mas aqui eu não saio, eu vou defender isso. É como uma célula, ele vai defender a célula dele de todas as formas. Ele vai defender a responsabilidade dele, o campo de cevada dele, com a vida dele. Quer dizer, eram homens que cumpriam qualquer missão sem desistir. Não vai parar, não vai entregar.
eram homens com alto nível de lealdade. No exército americano, Paulinho, tem uma palavra que para um soldado, um fuzileiro naval, ele aprende desde o primeiro dia que ele chega no exército. Você pode ver que eles dizem lá, uma vez fuzileiro naval, fuzileiro para sempre. Os fuzileiros navais é como a família deles. Eles tatuam no braço deles a marca da companhia deles. Eles são capazes de morrer uns pelos outros, porque tem uma palavra para eles que é a palavra honor. Em inglês, honor significa lealdade. Eles são lealdades aos seus líderes, ao comandante daquele pelotão ou daquela tropa. Quando ele dá uma missão, nós temos que cumprir a missão. E às vezes eles dizem assim: nós não estamos aqui por causa da bandeira da pátria, nós estamos aqui por causa dos meus irmãos. Sabe um lema deles? Ninguém fica para trás. Pode vir o cotoco do cara. O cara pisou numa mina terrestre lá, explodiu as pernas dele. Eles vão fazer de tudo para trazer o soldado. Ele vai vir pela metade, mas ele vai voltar para casa. Sabe qual é o nome disso? Lealdade. É honor. E alguém disse que a igreja é o único exército que mata os seus próprios soldados. Eu sou pastor há 33 anos e eu estou acostumado com isso. Quando chega alguém novo na igreja que veio de outro ministério, a pessoa vem marcada. Ela foi defraudada. Alguém defraudou ela, marca a vida dela, e ela carrega aquilo, sabe por falta de quê? De lealdade. Onde a gente não protege um ao outro. Sabe, meu irmão, quando eu penso na lealdade, versículo 15 diz assim: 3 dos 30 cabeças desceram a penha, indo ter com Davi a caverna de Adulão, e o exército dos filisteus se acamparam no vale dos Refaíns. Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém. Então aqueles 3 homens romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram água do poço junto à porta de Belém e levaram a Davi. Eu vou contar essa história, como é que foi essa história. Um dia, Camila, Davi, ele estava assim, olhando em direção a Belém, e ele teve saudades. E a saudade dele era a seguinte: ah, se eu pudesse beber das águas que estão no poço de Belém. A Bíblia diz que esses 3 homens ouviram Davi. Parece um puxa-saco. Você já foi chamado de puxa-saco? Porque tem crente que não entende o que é a palavra lealdade. Para ele o leal é puxa-saco. E eu vou morrer sendo puxa-saco. Eles ouviram o sussurro de Davi: se eu pudesse beber um copo que está em Belém. Esses homens ouviram, não falaram nada, foram lá. E a Bíblia diz que o exército dos filisteus estavam acampados na porta de Belém. E eles romperam por dentro do exército, lutando. Chegaram lá no poço, pegaram um copo de água e voltaram lutando. Chegaram para o rei e falam assim: meu rei, bebe da água de Belém. Davi bebeu a água? Não. Porque a lealdade não é só
de cima para baixo, é de baixo para cima. Aí o Davi fala assim: como poderei eu beber o sangue desses homens? Oferecerei esta água em libação ao Senhor. E ele vira um copo de água no chão. Sabe qual é o nome disso? Lealdade, irmãos. Honra. Coisa difícil de achar. Onde ninguém fala mal de ninguém, onde a gente não dá a lealdade uns com os outros, onde a gente vai proteger o outro, mas a gente não vai expor o outro, onde você vai cobrir a nudez do seu irmão, mas você não vai falar mal dele. Você entende, irmãos? Um exército que se protege, um exército que guarda a vida do seu líder, que é leal. Mas esses homens, em último lugar, e eu vou encerrar, repete comigo, esses homens eram homens de extrema força, grande capacidade, mas não sabiam o que era a palavra difícil e a palavra impossível. Eu vou repetir. Gente valente não sabe o que é a palavra difícil. Eu sou pastor há 33 anos. Sempre a gente tem na equipe, alguém na equipe, quando você vai lançar uma coisa muito doida, que vai além, ele diz assim: não vai dar certo, é impossível isso dar certo. Estava falando com a Neivinha, falei: bem, imagina esse prédio há 50 anos atrás, quando aquele homem, que podia ter sido chamado de louco, para que um prédio desse tamanho? Eu não estava aqui, mas eu tenho certeza, vocês ouviram isso, talvez até pensou, talvez até falou, mas está aí. Porque gente valente não sabe o que é a palavra difícil, não sabe o que é a palavra impossível. Olha o versículo 22. Também Benaia, filho de Joiaba, era homem valente, de Cabezeel, e grande em obras. Presta atenção. Ele feriu 2 heróis, 2 guerreiros valentes, e desceu numa cova, e nela matou um leão no tempo da neve. Agora, que homem em sã consciência, não homem alargado, expandido, vai lutar contra 2 guerreiros experientes de uma vez? Que homem em sã consciência, ele vai matar um leão dentro de um buraco, e ele pula no buraco, luta com o leão, mata o leão no tempo da neve, numa situação inóspita, difícil. Sabe quem faz isso, irmão? Gente que não sabe o que é coisa difícil. Para esse tipo de gente não existe nada difícil. Não existe a palavra impossível. Não existe. Eu vou repetir: não existe, irmãos. Esse tipo de gente mata guerreiros e leões ferozes dentro de um buraco, numa situação que qualquer outro homem correria. Eles enfrentam, porque não sabe o que é difícil.
não sabe que é impossível. Não é só isso, eles são capazes de enfrentar homens maiores do que eles. Versículo 23, olha o que ele diz: matou também um egípcio de 2,20 metros de altura, do tamanho dessa porta, e ele carregava na mão uma lança com um eixo de tecelão. Mas Benaia atacou com um cajado. Um homem menor, em menor estatura, vence um gigante maior do que ele, talvez mais experiente com ele, com um pedaço de pau. Sabe por quê, irmãos? Porque para a gente valente e guerreiro valente, não existe a palavra difícil, nem impossível. Vem em mim, nenê, pode vir, pode vir. Está pensando na sua vida? Eu vou desistir. Frango, frouxo. E quando eu vejo isso, sabe, Paulinho? E é o que a Bíblia diz: se na hora da angústia você te mostras fraco, como disse Salomão, logo a tua força é pequena. Porque a angústia e a guerra ela vai revelar, não é a força que você tem fora de você, ela revela a força que há dentro de você. A hora da angústia, se na hora da angústia te mostras fraco, logo a tua força é pequena. Porque esse tipo de gente não sabe o que é a palavra difícil. E eu estou falando para um exército de guerreiros aqui hoje. Não, você não entendeu nada não. Eu estou falando para guerreiros aqui hoje. Não era só isso. 1 Crônicas 12:8. Ele fala de um grupo de homens de Davi. No versículo 8 diz assim: dos gaditas passaram-se para o lado de Davi quando ele estava na fortaleza no deserto. Homens, de novo, homens, mas fala como valente, você fala como, pelo amor de Deus, homens valentes. Eu vim aqui para te esticar, eu não quero te ofender não, mas você tem que sair dessa zona passiva. Valente. Eram homens valentes. Quando ele estava na fortaleza, homens de guerra, preparados para a... Era gente preparada para a luta, que se prepara para a luta. E quando eu estou falando de luta, irmão, não é sair dando porrada nos outros na rua, não. Eu sou guerreiro. Já dá um rabo de arraia, aí toca o birimbau, tutundão, aí ele vai lá, né? Ou senão vai virar um ninho. Pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando de um guerreiro que está dentro de você, irmãos, que anda pela fé, que se move na fé. Tem um gigante para você vencer, você vai vencer. Você vai vencer. Por quê? Porque ele está preparado para a guerra, armado para a guerra. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, o escudo da fé, com o qual eu vou apagar os dardos inflamados do maligno. Eu vou vestir, cingir os meus lombos com a verdade. Eu vou viver na verdade. Eu vou
falar a verdade, eu vou crer na verdade, eu vou me revestir da verdade. Eu sou guiado pela verdade de Deus, não pela mentira do diabo. Sou guiado pelas circunstâncias. Eu não sou guiado pelo que falam e pensam de mim. Eu estou igual a vaca para esse tipo de coisa. Desculpa, cagando e andando. Falaram isso de você. Tá bom. Eu sei quem eu sou. Eu estou cingido. Eu tenho no meu a couraça da justiça. Eu tenho nos meus pés a preparação do evangelho da paz. Aleluia. Eu tenho a espada do Espírito, que ataca e defende. Eu tenho o escudo da fé. Mas tenho, ele diz assim: depois de ter feito tudo isso, ore em todo o tempo, com toda oração e súplica, armado para a guerra. Mas tem uma coisa, meu irmão, que é no final desse texto: homens de guerra para pelejar, armados de escudo e de lança. Vamos ler junto e eu vou encerrar. Seu rosto era como de novo, seu rosto é como de novo, seu rosto é como o rosto de novo, seu rosto é como o rosto de. Você olha na cara do cara, já era. Você olha nos olhos dele. Tem gente, você olha para a cara da pessoa, é a derrota. Ele vem para o culto, ele canta, ele ora, mas ele é a cara da derrota. Ele não vibra, ele não pula, ele não dá glória a Deus, ele não se levanta, fica aquela passividade, aquela morte, aquela pança toda. Eles tinham cara de leão, gente. É gente que expressa, os olhos deles revelam a coragem que está dentro dele. O olho do cara, você olha nos olhos dele, ele tem cara de leão. Olha para o teu irmão, vê se tem cara de leão. Dá um rugido aí, miau. Você entende? Cara de leão, atitude. Leão é um predador. Aleluia, aleluia, irmão. Faz a atitude de leão. Parece ridículo isso, né? Mas não é não. Tem uma palavra hebraica, eu esqueci ela, Neiva. Lembrei. Repete comigo, Kadima. De novo, Kadima. Kadima. Fala com convicção, Kadima. Não é forte ela? Kadima. De novo, Kadima. Kadima. Sabe o que significa Kadima? O exército de Israel hoje, quando vai para a guerra, eles gritam, Kadima. Sabe o que significa isso? Como uma tempestade, vamos contra a tempestade. Como tempestade, vamos contra a tempestade. Aleluia. Como a tempestade, eu vou contra a tempestade. Sabe como, irmão? Cara de leão, ligeiros como a gazela. Gente rápida, que corre. E você vai se levantar hoje em nome de Jesus, irmãos. Você vai se levantar hoje.
Você vai levantar como um guerreiro. Você vai gritar Kadima aqui hoje. Kadima. Kadima. Eu não sei qual é o gigante da sua vida. Eu tenho os meus. Todo dia. E eles, a guerra de cada um é proporcional ao nível, com a patente. A guerra é proporcional. É tudo proporcional. Mas cada um tem a sua. Mas a gente tem que enfrentar essas coisas com cara de leão, com a rapidez e a ligeireza de uma corça. Posso ouvir um amém, gente? Aleluia, vamos ficar em pé. Levante as suas mãos. Vai treinando Kadima. Kadima. Aleluia. Aleluia, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Oh. Você vai fechar os seus olhos, mano. Vai levantar o seu escudo da fé, levantar a espada do Espírito. Levanta as suas mãos. Você vai reagir hoje. Você não vai ficar passivo. Você não vai ficar passiva, de braço cruzado, esperando o pior acontecer. Não, você vai se levantar. Você vai se levantar como uma tempestade. Você vai ser uma tempestade. Eu vou ser uma tempestade. Eu vou sacudir o inferno. Kadima. Aleluia. Aleluia, meu irmão. Levante a sua mão. Se você ora em línguas, comece a orar em línguas. Levante as suas mãos. Espírito Santo, adestra as nossas mãos para a guerra. Adestra a mão desse povo para a guerra. Adestra os dedos para a batalha. Levante como uma tempestade. Levante-se como uma tempestade. Kadima. Faz cara de leão, irmão. Cara de leão. Cara de leão. Sai dessa passividade. Hoje o medo cai aqui. Todo medo, toda desistência, todo sentimento de desistência cai. Levante a sua voz, meu irmão. Ore, ore. Seja uma tempestade aqui nessa casa hoje. Uma tempestade. Como uma tempestade. Como uma tempestade. Como uma tempestade. Tua força não é pequena. Tua força não é pequena. Pode ser 300 homens. Se coloca no meio desse campo de cevada, o campo que Deus te deu. O território é teu. Ele foi dado para você. Luta por ele. Luta pela tua família. Luta pelo teu filho. Como uma tempestade. Como uma tempestade.
Ei! Ora bababa secaramanaie. Oh! Não tem nada difícil. Oh! Você não é pequena, você não é fraca. Para de ouvir o diabo. Oh! Você é uma tempestade hoje. Você vai se posicionar como uma tempestade. Essa tempestade, esse vento forte que está batendo a vida, que está querendo virar o barco da sua vida. Ei! Ei! Deus me trouxe aqui e está mandando me dizer isso. Ei! Oh! Oh! Davi tinha soldados valentes. Soldados valentes. Soldados valentes. Ei! Levanta a tua cabeça, irmãos, com hombridade, com altivez. Você vai levantar os seus olhos e olhar para o alto, não é para o chão não. Levanta os seus olhos. Vê se você consegue enxergar além desse telhado. O Senhor é varão de guerra. O Senhor é o seu nome. Vês? Oh! Ei, ei, ei! Mais perto, mais perto, com o peso da tua glória, mais perto, mais perto. Medo quer me parar, então me tira medo. Faz dizer, Moisés, suba em meu lugar e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Diga isso. Eu vou subir o monte onde tu existiram e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou estar na casa E vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. mais perto, mais perto. Afaste, me espanto com o peso da tua glória, mais perto da glória, mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo. Levante suas mãos ao Senhor. E me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar e me faz entender a
tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você. E o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Levante suas mãos ao Senhor. Aleluia. Pai, muito obrigado por essa noite. Eu oro para que o Senhor mude a nossa história nesse dia, Pai. Muda a nossa mente. Ao invés de presa, ser uma tempestade contra a tempestade. Ainda que a tempestade se levante, nós também nos levantaremos. Ainda que o leão possa rugir, nós vamos rugir mais alto. Ainda que os inimigos possam se levantar contra nós e lutar intensamente contra nós, nós vamos nos levantar, Senhor. Nós vamos nos levantar. Oh, levante as suas mãos, dê graças a Deus, comece a glorificar o Senhor, em nome de Jesus. Glorifica a Deus. Kadima, 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 como a tempestade, contra a tempestade. Você é uma tempestade. Você é uma tempestade. Você tem cara de leão. Você tem rapidez. Deus está dando agilidade, velocidade para você hoje. Recebe a velocidade de Deus. Oh, recebe. Recebe. Oh, ora mamamamache. Porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, e as provê de novo. Eu creio em ti, faz ao que houver, venha o que vier, e as provê de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que creio, e as provê de novo. Eu creio em ti. Oh! Ha ha ha! Ha ha! É! Quando o diabo tentar te pressionar, você vai gritar o quê? Kadima. Pode ser uma tempestade, mas você vai ser uma tempestade contra a tempestade. Como uma tempestade contra a tempestade. Você sabia que Israel é pequeno? Tem uma guerra que foi chamada a Guerra dos 6 Dias. Israel lutou por 6 dias contra 12 nações. Kadima. E eles não se intimidam. Você
Você pode ir para Jerusalém, você vai em Jerusalém, então você vai ficar aí. Você vai para Jerusalém. Paulinho vai, você vai. Então fica aí. Quem vai para Jerusalém aqui? Você vai para Jerusalém. Aleluia. Pare para pensar, meu irmão. Você pode andar dentro das ruas de Jerusalém. Você vai ver meninos de 16, 17 anos, meninas com fuzil pendurado. Uma menina de 17 anos, que eles entendem que eles são uma tempestade contra a tempestade. Eles estão alerta o tempo todo. Você esteve lá já, não teve? É desse jeito. Meninos. O exército de Israel é de menino. Sabe por quê, irmãos? Porque eles entendem que o Senhor é varão de guerra. Senhor é o seu nome. E quando você entende isso, irmãos, não tem dificuldade, não tem inimigo, não tem problema. Eles são temporários, transitórios, e eles não são maiores do que o nosso Deus. Aleluia. Antes de passar Paulinho, vocês sabem que nós ajudamos a manter as crianças no Haiti, e nós vendemos essas camisetas. Nós não temos muitas, tá vendo? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Essa aqui é Brasil puro, né? Orando pelo Brasil. Passa ali atrás, né? Se você tem, você pode fazer no cartão de crédito, passar o Pix, e você vai estar nos ajudando a manter as nossas crianças no Haiti. Paulo.